Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic para 2,25% ao ano. Este é o menor patamar desde que o país adotou o regime de metas da inflação em 1999. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, toda a economia ficou comprometida, fazendo com que muitos empresários encerrassem as suas atividades comerciais em Montes Claros, o que levou ao fechamento de 1.409 postos de trabalho na cidade. A redução da taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 pontos percentual pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, nesta semana, animou os empresários do setor lojista. Nesse cenário atual também tem acontecido, infelizmente, fechamento de empresas. A nossa entidade, a CDL, junto também com outras entidades, nós temos procurado fazer um trabalho de atuação na busca de soluções para que preservem mais empresas abertas. A gente tem buscado política atrativa de crédito para as empresas estão precisando muito de crédito agora, e créditos subsidiados, negociações com relação a taxas e impostos, aluguéis, Então, o momento que a gente tem orientado mais agora as empresas, os empresários, é a questão, nós estamos num momento de muita negociação, Então, as empresas também têm que trabalhar muito a gestão, temos trabalhado muito com o Life junto com o Sebrae tem atuado também, que é um parceiro nosso, muito em cima de orientação para esses empresários, para conhecer nesse momento a sua empresa, a realidade da sua empresa. A queda de juros animou a classe empresarial e os economistas acreditam que a redução da taxa Selic ajuda a criar uma expectativa positiva em meio à pandemia do novo coronavírus. Em Montes Claros, a Câmara dos Dirigentes Lojistas vê com otimismo a redução da taxa básica de juros. A redução da taxa Selic em 2,25%, agora para a gente do comércio varejista, nos traz esperança, que possamos conseguir prazos mais alongados e também uma taxa de juros bem mais competitiva para os nossos negócios. E essas taxas chegando mais baixas na nossa ponta e elas tendo prazos mais alongados, facilita que as empresas possam sobreviver e também ajudam que possamos superar esse momento difícil que estamos atravessando. Este economista avalia o cenário atual de redução da taxa básica de juros e faz uma comparação com a redução da Selic iniciada em 2016. O que estamos vendo desde 2016 é uma redução da taxa de juros que vem desde 14,25 naquele ano até atualmente tendo sido reduzida para 2,25%. Essa enorme redução deriva de uma série de fatores. Em primeiro lugar, a economia brasileira em 2016 passava por uma grave crise econômica. Nós tínhamos uma transição conturbada de governo, uma transição conturbada de equipe econômica, e nós tínhamos mudanças institucionais bastante relevantes. As políticas adotadas pelo governo naquela época para reduzir a inflação, herdada dos governos anteriores, levaram aí um país a uma recessão econômica. O economista fala ainda que com a redução da taxa Selic fica mais acessível o financiamento e empréstimos, tanto para os empresários como para pessoas. Então nós temos que essa tendência, essas ações de redução da taxa de juros levaram os investidores a retomarem o investimento na renda real, nas atividades reais da economia. Porque na medida que a taxa de juros cai, fica mais barato para as empresas pegar empréstimo, fica mais barato para os consumidores adquirirem bens e serviços, e fica mais difícil para quem por exemplo, o investidor em renda fixa, de continuar, manter o seu investimento naquele investimento
que na verdade não tá trazendo mais a mesma rentabilidade que antes. Naturalmente, ele procura outras formas de valorização do seu capital, sendo na renda real, sendo no mercado de capitais, entre outras tantas formas. A redução da taxa básica de juros possibilita outras formas de investimento mais rentáveis que a poupança. O Banco Central, então, determina uma redução da taxa de juros para 2,25%, e isso naturalmente quer dizer que aquelas pessoas que têm dinheiro aplicado em títulos públicos, em poupança, vão procurar outras formas de investimento, ou seja, vão investir em empresas, o que gera mais emprego, né? ou vão retirar e investir em ações, né? Tornando as ações mais valorizadas, ou seja, vão capitalizar o mercado de ações, né? Vão capitalizar empresas, o que potencialmente gera uma demanda, potencialmente gera emprego e renda. Então, naturalmente, essa política adotada pelo Banco Central tem o potencial de gerar uma retomada do processo econômico. Mas, claro, isso é condicionado às expectativas quanto à estabilidade política e econômica no Brasil.